que continua o Estado absolutamente repressivo que nós temos hoje até mais, eu acho. Nós estamos tendo vamos dizer assim, um surto de endireitamento, vamos dizer assim, entre aspas, né? Nós estamos tendo uma situação que a gente é muito séria e, no entanto, a gente não tem resposta, porque também no passado, os crimes do passado também não foram respondidos. É com imenso carinho e com imensa admiração que o Grupo Tortura Nunca Mais está aqui para homenagear essa nossa grande companheira Inês Etienne. Registrar a presença do desembargador Ciro Darlan, José Pimenta, diretor da Sebraspo, Ponciano Santos Anjos, representando o Dr. José Bezerra da Silva, advogado e ex-perseguido político, Dr. Sérgio Siviana, procurador da República, Maria Cristina de Oliveira, prima de Inês, Rodrigo Etienne Romeu Ribeiro, sobrinho de Inês. Vou lendo as presenças aqui ao longo das falas. A gente vai ter mais falas da mesa. Na seguida, abriremos para algumas falas do plenário e depois procederemos à homenagem à família. Então, agora com a palavra, o doutor João Batista Damasceno, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e a todas. Saúdo o deputado Flávio Serafim, aqui eu cumprimento os demais membros da mesa, incluindo a Lúcia, que está aqui ao meu lado. Parabenizo o deputado por esta iniciativa, desta homenagem póstuma a Inês Etienne, essa pessoa fantástica para a recuperação da memória daquelas ocorrências neste período sombrio da história do Brasil. Eu gostaria de saudar cada um aqui, o professor Marcelo Cerqueira, que foi um notável advogado na defesa das liberdades, o deputado Leomar Coelho, que está aqui também, hoje o Modesto Silveira foi à Câmara de Vereadores, que está tendo um evento lá também, mas hoje eu passei a tarde com o Modesto, e conversamos muito, e ele me relatando essa primeira ida à Casa da Morte em Petrópolis, e falando dessa grandeza da Inês, que conseguiu, no meio daquela atrocidade, memorizar o nome do cachorro, o nome do caseiro, o local onde ela ficava, e que possibilitou que o Modesto chegasse, ele fosse até que eu cheguei lá com um jeito mineiro, chamando o caseiro pelo nome que ela tinha me dito. E o caseiro disse: não sou eu, não, este aí é o outro caseiro. Ele: mas cadê o cachorro tal? E aí, o cachorro está por ali, e o próprio cachorro era aquele mesmo que a Inês Etienne teria memorizado. Então, é uma figura que merece todas as nossas homenagens, toda a nossa reverência, por essa capacidade, na mais absoluta adversidade, conseguir reunir estes dados para depois poder contar a história. É óbvio que nós precisamos dessa memória, precisamos resgatar a verdade, mas aí, como disse a Elizabeth aqui, nós também precisamos de justiça. E antes que digam que isso é uma concepção punitivista ou que isso é um desejo de vingança, não é não. Justiça não é vingança. Porque foi exatamente por estes aparelhos da direita, por esses aparelhos truculentos, por desse aparelhamento do Estado em prol de interesses que não do povo brasileiro, foi exatamente a manutenção disso, dessas estruturas que possibilitam que hoje esses mesmos grupos, representando os mesmos interesses, voltem a botar as garras de fora. A ditadura empresarial militar é uma das coisas mais truculentas que nós podemos ter registrado na história do Brasil. E não é apenas por essas questões que nós estamos tratando aqui, das torturas, dos desaparecimentos, dos esquartejamentos, mas foi sobretudo com a finalidade com que faziam isso, que
que era impedir um projeto de Brasil para os brasileiros. Não fossem as torturas, os desaparecimentos, né, os esquartejamentos, né, os encarceramentos, as cassações de até ministros do Supremo, a ditadura por si só, aquele regime que se implantou, por si só, já era profundamente danoso ao povo brasileiro, que interrompeu um projeto de Brasil para os brasileiros. E é este mesmo projeto que hoje se apresenta assanhado aí, né, para, né, impedir, né, o pouco né, que o povo brasileiro, né, almeja e pretende tomar em suas mãos. Né, a homenagem, né, prestada a Inês Etienne, né, é muito importante neste momento. Né? É importante porque nos rememora, nos relembra o que foi feito e para que foi feito, a fim de que esses mesmos grupos, né, que não se desarticularam, né, não falem em nome da democracia, não falem em nome do Brasil, não falem, né, cantando o hino, não falem com a bandeira do Brasil. Eles que buscam uma bandeira lá na América do Norte, né, ou uma bandeira lá no Texas, né, para poder dizer em que nome, né, eles estão falando. E é preciso que essas coisas sejam ditas. Porque se nós pegarmos esses grupos, desde os homens de ouro da polícia carioca, né, condecorados por Carlos Lacerda, os 11 homens de ouro, condecorados e com autorização para matar, e que não foi o primeiro grupo, né, esse é o segundo grupo autorizado a matar, que em 1958, o general Rio Grandino Cruz já tinha montado um outro grupo, com 7 homens, autorizados a matar, depois de ter voltado de um curso na Escola das Américas. E estes grupos, destes grupos, autorizados a matar, montados em 58 no governo Carlos Lacerda, que saíram estes grupos, os Esquadrões da Morte, que depois receberam um apelido, outro apelido de Mão Branca, que depois receberam um outro apelido de Grupo de Extermínio, que hoje são chamados de milicianos, mas que têm o mesmo modo de agir, representam os mesmos interesses, são financiados pelos mesmos grupos e pensam da mesma forma truculenta com que pensavam aqueles grupos, e têm por vezes os mesmos símbolos, porque quando o cara de cavalo foi assassinado, com 58 tiros no abdômen, né, tiros inclusive disparados por jornalistas que acompanhavam a diligência para caçá-lo, deixaram sobre o corpo dele, né, um papel tamanho A4, com uma caveira, uma tíbia escrita EM. Este símbolo estilizado é o símbolo do BOPE no Rio de Janeiro, montado por um coronel torturador, um coronel, né, que veio dos porões. E é também o símbolo de todas as polícias especiais da América Latina. Então, isso tem um endereço, né, tem uma origem, né, este símbolo, né, que aterroriza, né, a sociedade brasileira, que aterroriza os excluídos, que aterrorizam aqueles que se pretendem organizar. Então, quando nós vamos falar, né, fala o João Tancredo aqui do Amarildo, né, falam do DG, falam dos desaparecidos no momento em que caem os autos de resistência, né, que remonta a 1969, né, quando a Secretaria de Segurança edita um ato e autoriza o registro de autos de resistência, mas no momento caem os autos de resistência. E aumenta o número de desaparecidos proporcionalmente, o que demonstra que aquelas práticas, durante a ditadura empresarial e militar, são as mesmas práticas, né, na ordem democrática. E por isso que esses grupos, né, que num dado momento, né, recuaram, eles hoje voltam, né, com essa audácia toda, né, que se apresentam, né, no presente momento. Então, esse é um assunto que nós precisamos, como o Modesto falou aqui, como o Modesto hoje à tarde estava conversando comigo, nós precisamos nos organizar, nós precisamos pensar, nós precisamos continuar pugnando, né, pela memória, pela verdade e pela justiça. E um ato desta natureza, que celebra neste momento, neste plenário, por iniciativa do mandato, né, do deputado Flávio Serafini, nada mais que isso. Né? É uma forma de mostrarmos a resistência, porque se esses grupos podem se assanhar, né, com as suas bandeiras, né, que eles não mostram, que eles não apresentam, mas nós precisamos dizer para eles, não passarão. Muito obrigado. Registrar aqui a presença do bravo companheiro de luta
Eleomar Coelho, deputado estadual. Marcos Silos, membro da Comissão de Direitos Humanos do ABRJ, foi relator do processo de Inês Etienne na Comissão de Reparação, representando a política da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Ana Cruz, coordenadora do Movimento de Mulheres Negras Construindo Visibilidade. Nilson Venâncio, presidente da Associação Nacional de Anistiados Políticos, Aposentados e Pensionistas. Sônia Beltrão, membro da organização Tortura Nunca Mais. Romildo Vale, membro da organização Tortura Nunca Mais. Márcia Cury, Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. André Barros, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Depois eu vou anunciando os demais presentes e agora passar a palavra a Jean Costa, coordenador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, CDDH. Uma boa noite aos companheiros, amigos, instituições da sociedade civil e política aqui presentes. É uma grande honra estar aqui essa noite hoje com os companheiros, com os familiares, para poder falar de Inês Etienne Romeu. Gostaria de falar de Inês essa noite a partir de seu legado, o legado que deixou para as posteridades, o legado que deixou para a minha vida, o legado que deixou para esses jovens que cantaram ali em cima, pois não me sentiria à vontade de falar de outro lugar que não fosse esse. Os nossos jovens, acredito que essa noite para os nossos jovens tem uma característica muito especial, porque esses mesmos jovens fizeram parte, lá em 2010, por uma luta pela desapropriação da Casa da Morte, onde Inês Etienne foi a única sobrevivente. Esses jovens, quando ainda se falava pouco da existência dessa casa, pelo menos no nosso município, esses jovens tomaram a frente com o seu canto e, junto com outras instituições, junto com o Grupo Tortura Nunca Mais, junto com o Grupo Petrópolis em Luta, assumiram essa luta. E, desde então, esse legado de luta, de busca pela memória e pela verdade, e, quiçá, pela justiça, que Inês nos deixou e deixou para a nossa instituição. É importante avultarmos a participação destes e de outros jovens do Brasil, afora na luta pela memória, verdade e justiça. O envolvimento desses jovens é fruto do caráter pedagógico destas iniciativas, fruto das iniciativas e diversos movimentos e ações promovendo a disseminação das informações sobre esse período de horrores em nossa história. Embora a desapropriação da Casa da Morte para fins de utilidade pública tenha sido realizada em agosto de 2012, por meio de um decreto 966, no nosso município, ainda não se foi desapropriada efetivamente. Ainda estamos em luta. Esses jovens que aqui cantam hoje ainda estão em luta. Nós, no Centro de Defesa, ainda estamos em luta pela desapropriação dessa casa, assim como pela desapropriação de outros imóveis que foram destinados à prática de horrores, como o DOPS, no Rio de Janeiro, por exemplo. Todas essas lutas, as nossas lutas do nosso município, as encabeçadas por instituições da sociedade civil, pelos movimentos sociais, por instituições políticas em todo o Brasil, em prol do esclarecimento das prisões, das mortes, dos desaparecimentos ocorridos, pelas identificações de vítimas e afetados durante o regime repressivo, são, a nosso ver, aspectos dessa mesma luta pedagógica. Afirmamos isto, constatando que no Brasil, todos os esforços pelo conhecimento de como operou a repressão política e os seus meandros têm sido feito por meio da noção de direito à memória e à verdade. A militante política Inês Etienne Romeu, assim como todos aqueles jovens que caíram durante o regime militar no Brasil e em outros países da América Latina, nos deixou uma lição de inquebrantável luta e de resistência aos regimes opressivos e aos seus regimes de morte. E agora deixam em nossas mãos
deixo nas mãos de vocês, meus jovens, a tarefa de transformar, por meio do resgate da memória e da verdade, e quiçá pela luta da justiça, e das multiplicações dos debates na sociedade, a difícil tarefa de produzirmos regimes de vida. Ao começarmos pela potencialização da nossa própria vida e pela resistências aos tantos regimes de morte que ainda perduram hoje na nossa sociedade. Os mesmos jovens que são essenciais na manutenção do debate e das lutas são aqueles que estão sofrendo graves violações de direitos humanos hoje. Algumas delas ainda cometidas pelo Estado brasileiro. Inês Etienne, com a sua prática política, afirmou a vida em todo o tempo, mesmo em alguns momentos de luta, quando desejou e procurou a morte, por não suportar o calvário ao qual foi submetido. Para nós, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, para mim, Jean Costa, para os jovens que compõem o coral Anhangá-Coporanga, do Centro de Defesa, a Inês Etienne foi um exemplo de ser humano que realmente esteve a serviço da vida e que nos inspira enquanto seres humanos, enquanto nossos trabalhos como instituições de defesa dos direitos humanos, enquanto nossos trabalhos com os jovens das periferias. Obrigado, Inês. Destacar a presença do senhor Nilson Venâncio, presidente da Associação Nacional de Anistiados Políticos, Aposentados e Pensionistas, a senhora Valmíria Guida, subsecretária-geral da Casa da América Latina, Djalma Oliveira, secretário de Direitos Humanos do PCdoB. Quebrando um pouco o protocolo, geralmente nas cerimônias solenes, a gente não tem falas, né, do plenário, mas a gente resolveu quebrar o protocolo, porque estamos aqui num momento de reunião, de comunhão, e por isso achamos que é importante um pouco mais, algumas pessoas mais fazerem uso da palavra. E gostaria de chamar, então, aqui, para fazer uma fala, o companheiro Sérgio Ferreira, que foi um dos que nos ajudou a organizar essa atividade, junto com a família, junto com a companheira Nadine. Então, Sérgio, por favor, use aqui o microfone. Alô? Tá certo? Não. Tá baixo? Agora estão ouvindo? Muito bem. Bem, antes de mais nada, eu queria cumprimentar o deputado Serafini por essa iniciativa espetacular de prestar homenagem à Inês. Vou tentar, nos meus 3, 4 minutos, mostrar um outro lado da Inês. A Inês era mineira, discreta, então ela ficaria constrangida com essa homenagem, porque ela sempre teve uma visão da sociedade civil, da política como coletivo, e não em cima do indivíduo. Mas os indivíduos também fazem diferença, como a própria Inês demonstrou isso claramente, como tantos outros companheiros e companheiras, inclusive os que estão aqui presentes hoje. Então, deputado, queria lhe agradecer profundamente por essa homenagem, a todos da mesa também, pelas suas falas, todas elas muito excelentes, que vão facilitar, reduzir meu tempo aqui. Eu queria também agradecer a sua equipe, que foi espetacular, dedicada, o Rogério, o Sérgio Moura, o Luiz Felipe e o Carlos Eduardo, que não é fácil organizar essa cerimônia, convidar as pessoas. Agradeço também ao Grupo Tortura Nunca Mais e à Memória Coletiva, enfim, outros grupos organizados aqui que também ajudaram na convocação. Bem, em primeiro lugar, eu também quero resgatar, eu sou o cara da memória, então eu gosto de resgatar as coisas com uma certa precisão, porque a Inês era muito precisa. Então, em primeiro lugar, eu quero reconhecer aqui na plenária os companheiros Marcelo Cerqueira, Modesto da Silveira, Raimundo de Oliveira. Esse era o trio de parlamentares que foram convocados às escuras, sem saber sequer para onde eles estavam indo.
A Vera já saudou o nosso companheiro Henrique Lago, que conseguiu uma coisa que só em cinema americano você consegue: convocar a principal mídia desse país, Rádio JB, TV Globo, TV Bandeirantes, Estadão, Globo, Última Hora, tinha muito mais jornais naquela época do que hoje. Hoje nós estamos meio reduzidos de jornais no Rio de Janeiro. Conseguiu convocar todo mundo, escolhidos a dedo, jornalistas de cada órgão, para se encontrar aqui, nessa Assembleia Legislativa, aqui fora, para a gente partir para um lugar que ninguém sabia para onde iam, que, segundo o advogado, o dono da Casa da Morte, se passou a chamar de notória caravana. Então, todos estavam fazendo parte de uma notória caravana que não tinham a menor ideia para onde estavam indo, porque a Inês, desde que ela pensou essa operação da Casa de Petrópolis, ela falou: isso não pode vazar de jeito nenhum. O elemento surpresa era fundamental. Então, eu quero agradecer esses companheiros que Paulo César não está aqui, que foi outro parlamentar aqui da Assembleia Legislativa, Paulo César Gomes, que também foi nessa notória caravana. Naturalmente, a Inês não quis fazer a denúncia da casa sozinha, individualmente. Então, ela achava que isso era uma coisa... Meu tempo já acabou. Então, eu não posso nem começar aqui a explicar um pouquinho, mas isso fica para outra época. Então, eu agradeço aos companheiros e companheiras que ajudaram na época e quero apenas ressaltar que a Inês tem o lado da coragem. Eu, que sou primo do Carlos Alberto Soares de Freitas, eu cheguei a Inês por causa da prisão do meu primo, porque a primeira vez que eu ouvi falar nela foi na Anistia Internacional em 1973 para 74, ou seja, ainda era ditadura e com Médici, e a Inês já tinha denunciado a morte dele no exterior, ainda estando presa. Mas, enfim, meu tempo acabou. Eu acho essa homenagem espetacular e eu quero só tirar um pouco da maldição, né? Alguns dos nossos companheiros ficam bocoitados pela história. Então, a Inês gostava muito do Lamarca, dizia que o Lamarca era lindo, o capitão Carlos Lamarca, que era o comandante da organização dela, que disse o seguinte, e que até hoje eu cito, porque está válido 45 anos depois: a direita tudo pode, matar, roubar, estuprar. A esquerda, nem tropeçar. Muito obrigado. Registrar aqui a presença do Rodrigo Mondengo, membro da Comissão da Verdade de Niterói, Jório Gonçalves Dantas, membro da Associação dos Militares e Perseguidos Políticos, Luiz Cláudio Monteiro da Silva, servidor público da Associação dos Militares Perseguidos, Amanda Duarte Moura, psicóloga do CDDH Petrópolis, Aline Rochedo, diretora de imprensa da Casa da América Latina, Maciel Silva dos Santos, coordenador do MNPRJ, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Eduardo Costa, companheiro de luta, Mauri Auxiliadora Santa Cruz Coelho, companheira de luta, irmã desaparecido político, Fernando Santa Cruz, e gostaria de chamar, para fazer uso da palavra agora, o senhor Aderson Bussinger, representando a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Serafim pela iniciativa e saudar a todos presentes na pessoa da Lúcia Romeu, irmã de Etienne e todos os seus familiares. O tempo é curto, mas vou procurar aqui rapidamente sintetizar o que eu pretendo dizer. O calvário, o sofrimento de Inês, a fuga do cativeiro, a denúncia da tortura, é mais do que uma demonstração de coragem pessoal, de idealismo, de força de uma mulher. É a demonstração do que o ser humano é capaz de fazer quando está imbuído, quando tem à frente um ideal de justiça, um ideal de luta, um ideal de amor à humanidade e, sobretudo, de luta por uma sociedade justa, né, e fraterna. E também o que ocorreu com ela é uma demonstração do que é possível fazer o capital, o que é possível fazer o latifúndio, o que é possível fazer as forças da reação para punir, para esquartejar, para
sucumbir pessoas como ela e pessoas que lutam de maneira geral. Então, a sua vida sintetiza essas lições. E aproveito aqui também o ensejo para dizer o seguinte: é importante, é necessário, é urgente punir todos os torturadores desse país, sim, é necessário, é urgente, isso é uma necessidade histórica. Agora, igualmente a isto, é necessário punir quem financiou, punir as empresas que financiaram tudo isto. Esta é a verdade. Quem financiou a Casa da Morte, quem financiou todos esses centros de tortura, quem financiou com muito dinheiro a camarilha militar que tomou poder nesse país. E aí aproveito o ensejo para dizer o seguinte: de 22 de setembro agora, 22 de setembro, lá em São Paulo, na Procuradoria da República, vai estar sendo entregue uma petição coletiva de pedido de abertura de inquérito civil público para apurar a responsabilidade da Volkswagen, empresa em relação à qual se tem sérios e graves e contundentes indícios de financiamento da ditadura militar no Brasil, da tortura e tudo mais. Esse pedido vai ser apresentado dia 22 de setembro agora, na Procuradoria da República em São Paulo. Modesta Silveira assina, várias pessoas estão assinando, entidades, e na verdade, é uma necessidade que isso aconteça, e é uma homenagem a Etienne. Vamos em frente, parabéns aqui pela homenagem, e parabéns sobretudo pela luta que é necessário fazê-la. Obrigado aí. Anunciar a presença do senhor José Gradel, companheiro de luta, Ana Miranda, companheira de luta do coletivo Memória, Verdade e Justiça, da campanha Ocupa DOPS, Paulo César Ribeiro, membro fundador do coletivo Memória, Verdade e Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Gontijo Soares, companheiro de luta, Natália Sindra, chefe de gabinete do deputado federal Vadir Damus, Paula Mayra, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, Ricardo Félix Faustino, militante do Centro Rui Mauro Marinho de Estudos Sociais, Nadine Borges, coordenadora de Relações Externas do FRJ, Diego Nicolas Ferrari, membro da instituição Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. E chamar a mais um poema. Retrato sem retoque para Inês Etienne Romeu, de Ernesto Sábato. Até onde seguir e perdoar? Não basta a progéria da prospecção tardia, esta resina de silêncio, o desassossego das coisas emolduradas. Não basta o delirante apego a tantas perplexidades sobre os quintais dementes. Cala-se o pensamento em luto, cala-se o ar puro em sobressalto, o salto indissoluto. Mais do que os ruídos, o estupro, a vagina aberta do absurdo, a harpa do nervo absoluto, na consciência toca o desassangrado grito. Até onde seguir e perdoar, se ousar, foi não trair. A paixão intrépida, retinta de amor e lutas, não desfigurada. Se a plumagem da leveza já se contraiu de súbito, nada surpreende o pavor e o medo. A rigidez da pedra do cascalho bruto, na palidez da vossa face habita. Uma página, porém, repito, uma pena, um traço, um poema. Qual suportará a morte sem retoque? A incerteza, sem qualquer abrigo, resiste ao infinito. Amálgama do tempo, sois em nós no que perdure deste ramalhete quimérico de saudade. Chamar agora para fazer uso da palavra o senhor Carlos Henrique Tibiriçá Miranda, o Caíque, do PCdoB. E registrar a presença de Naide Marinho, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de CAARG, Fernanda Bianco, vice-presidente da Comissão de Bioética e Biodiversidade do ABRJ, Bruno Linhares, secretário-geral, Dr. Marcelo Cerqueira, advogado, Luísa Sansão, jornalista. Com uso da palavra, Caíque.
Queria cumprimentar aqui o companheiro Flávio Serafini pela iniciativa da correta, justa homenagem à companheira Inês Etienne Romeu e dizer que não poderia ter sido um local melhor escolhido, inclusive, não só para registrar a presença da Assembleia Legislativa, mas resgatando, inclusive, a memória dos fatos. Aqui, nesta casa, se reunia a Assembleia Nacional Constituinte da época de 46, onde, por provocações, inclusive, foi cassado o registro do Partido Comunista, e aqui, nesses bancos, Maurício Grabois, inclusive, quando tiveram Luiz Carlos Prestes e toda a bancada comunista cassada, disse, inclusive, que voltariam e continuariam a luta, inclusive no processo de clandestinidade, alguns anos anteriores. Não poderia ser mais oportuno também pelo momento político que o Brasil vive, onde estão ameaçadas a democracia incipiente que conquistamos, estão ameaçadas a soberania nacional no nosso país e os direitos dos trabalhadores, através de medidas que tentam jogar sobre as costas dos trabalhadores os ônus da crise que eles não cometeram. Fazem 35 anos da bomba que matou a Dona Lida, inclusive recentemente a Comissão da Verdade identificou inclusive os seus autores. No mesmo dia, mutilaram na Câmara de Vereadores elementos do mandato do vereador Antônio Carlos de Carvalho, e o jornal que eu dirigia, a Tribuna da Luta Operária, editada, nosso partido ainda atuava na clandestinidade, era um jornal legal que nós costurávamos. E quero, para terminar, para ser bem rápido, dizer que a melhor homenagem que todos nós podemos fazer a Inês Etienne Romeu é persistir na sua luta e exigir a abertura total dos arquivos da ditadura que existem, estão na clandestinidade, que devem ser abertos, e a punição mais completa de todos aqueles que cometeram tortura sobre os melhores filhos do povo brasileiro. Torturas que são crime inafiançável e que não podem ser acobertados por aqueles que querem lutar por um Brasil livre e soberano, uma pátria socialista que defenda o interesse da coletividade brasileira. Um abraço do Partido Comunista do Brasil a todos vocês. Chamar para fazer uso da palavra o companheiro, deputado estadual, Eliomar Coelho. Registrar a presença de Ramon Carreira, diretor-geral do Cine Justiça, Ana Carolina Antão, assessora da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, Caroline Cunha Faria, também assessora da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Com a palavra, o deputado Eliomar Coelho. Companheiro deputado Flávio Serafini, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa, companheiros e companheiras do plenário. Eu acho que esta noite é uma noite emblemática. Emblemática porque nós estamos fazendo uma homenagem a uma pessoa que